Bom dia, glórias a Deus. Manhã do dia 11 de abril de 2019, são agora 7 horas e 41 minutinhos. Vamos lendo aí, continuando a leitura de 1 Coríntios, o capítulo 4 hoje. Vamos fazer uma oração. Pai querido, Pai eterno, fala conosco na leitura da Tua palavra. Manifesta o Teu poder, a graça e a misericórdia do Senhor sobre nós, ó Pai. Nós clamamos o Teu nome nessa manhã te pedindo. Perdoa os nossos pecados, sara o nosso coração, toma nossa mente, cativa a Tua obediência como a Tua palavra nos ensina. E Deus fala conosco para que nós possamos, ó Pai querido, entender, ouvir, entender e praticar a Tua palavra. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Vamos lá então, capítulo 4 de 1 Coríntios, versículo 1. Que os homens nos considerem, pois, como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus, versículo 2. Ora, além disso, o que se requer nos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por qualquer tribunal humano. Nem eu, tampouco a mim mesmo me julgo. Versículo 4. Porque embora em nada me sinta culpado, nem por isso sou justificado, pois quem me justifica é o Senhor. Versículo 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o seu louvor. Advertência contra a arrogância, versículo 6. Ora, irmãos, estas coisas eu as apliquei figuradamente a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, de modo que nenhum de vós se ensoberbeça a favor de um contra o outro. Versículo 7. Pois quem tem diferença? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não o houveras recebido? Versículo 8. Já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós já chegastes a reinar. E oxalá reinasseis de fato, para que também nós reinássemos convosco. Versículo 9. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, tanto a anjos como a homens. Versículo 10. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sabeis em Cristo. Nós fracos, e vós fortes. Vós ilustres, e nós desprezíveis. Versículo 11. Até a presente hora padecemos fome, sede, estamos nus e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa. Versículo 12. E nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e o suportamos, somos difamados e exortamos. Até o presente somos considerados como o refúgio do mundo e como a escória de tudo. Admoestação de pai espiritual, versículo 14. Não escreva estas coisas para vos envergonhar, mas para vos admoestar como a filhos meus amados. Versículo 15. Porque ainda que tenhais 10.000 aios em Cristo, não tendes contudo muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Rogo-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Versículo 17. Por isso mesmo vos enviei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte eu ensino em cada igreja. Versículo 18.
mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Em breve, porém, irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas o poder. Olha o apóstolo Paulo fazendo aqui uma séria advertência. Quero ver é poder, porque palavra, arrogância, inchaço, vocês têm. Quero ver é poder. Olha que tremendo, hein? A autoridade do apóstolo Paulo. Versículo 20. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que quereis? Versículo 21. Irei a vós com vara ou com amor e espírito de mansidão. Amados, que capítulo tremendo, né? Quando o apóstolo Paulo exorta aos amados aqui em Corinto, porque ele estava percebendo que uma espécie de arrogância, né, queridos? Uma espécie de arrogância daqueles que se dizem alguma coisa ou se achavam alguma coisa. Por quê? Porque estavam inchados. Essa palavra inchado aí, ela quer significar que o apóstolo, na verdade, estava preocupado com essa espécie de jactância, ok? Essa espécie de arrogância, beleza? E eu queria destacar o versículo, vamos voltar aqui, quando ele fala sobre, deixa eu ver se eu acho aqui, eu queria voltar com você aqui, vamos ver aqui. Não. Somos difamados. Vamos ver se a gente acha aqui. Quando ele fala do aio. Eu quero explicar isso para que fique melhor para você. Mas cada um inchado. Vamos voltar no comecinho, que aí a gente acha. Vamos lá. Não julgueis. Então. Ora, irmãos, estas coisas eu apliquei figuradamente a mim Apolo. Ok. 7, né? Pois se tem diferença, tem recebido e o recebeste, por que te glorias como se não houvesse recebido? Já estáis fartos, estáis ricos. Se em nós chegasse a reinar, oxalá reinasse de fato, porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, pôs os últimos, por últimos, como condenados à morte. E ele fala isso por quê? Porque os apóstolos eram como se fossem a coluna, a cabeça, o primeiro a dar o exemplo. A palavra é essa, o primeiro a dar o exemplo. Por isso ele fala, nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos, e vós fortes. Vós ilustres, e nós desprezíveis. Né? Padecemos fome e sede, estamos nus. Recebeste bofetada, e não temos pousada certa. Nos afadingamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos. Perseguidos, suportamos. Difamados, exortamos, até o presente somos considerados como refúgio do mundo, como escória de tudo. Então aqui ele está dizendo do ministério de ter dado exemplo, e não de palavrinha, de conversa fiada. Versículo 14. Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas para demonstrar como filhos amados, porque ainda que tem as 10.000 aios. Versículo 15. No versículo 15, aqui na Bíblia de Estudo, ele vai dizer o seguinte, porque ainda que tivesses milhares de preceptores, tá? Em Cristo. E aí, preceptores, aios, tutores ou instrutores, alusão ao escravo que acompanhava um menino à escola e o vigiava com cuidado especial. Ou seja, um responsável. Porque ainda que tenhais 10.000 aios ou responsáveis, correto? Ou tutores ou instrutores, não tendes, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Então o apóstolo Paulo está reivindicando a paternidade espiritual desses irmãos. E está dizendo, vocês podem até ter pessoas que vêm falar fiado aí com vocês, mas o pai espiritual de vocês sou eu. Olha o versículo 16, ele diz, rogo-vos, portanto, que sejais meus imitadores. E aí ele diz, por isso enviei Timóteo, meu filho amado, fiel no Senhor.
Versículo 17. O qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte eu ensino em cada igreja. Aí ele diz no versículo 18: mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Na Bíblia de Estudo, na Almeida de Estudo, alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco. Ou seja, esse inchado é isso que eu tinha falado anteriormente mesmo, essa soberba com palavras persuasivas e não com demonstração de poder. Então o apóstolo Paulo está reivindicando a paternidade dele sobre aquela igreja, sobre aqueles irmãos. E aí ele fecha com essa palavra, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que quereis? Irei a vós com vara ou com amor e espírito de mansidão? Ué, vocês estão fazendo as coisas erradas e querem que eu vá com vocês com amor e com espírito de mansidão? Eu tenho que ir com vocês com vara, olha aí. Que quereis? Irei a vós com vara ou com amor e espírito de mansidão? Olha, vamos só ver o início do versículo do capítulo 5, ele vai dizer: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Então, não vamos ler o capítulo 5, mas só para você ter uma ideia, amado, que a palavra de Paulo é muito séria para a igreja em Corinto, né? Muito séria. E por isso que ele começou dizendo, né, que os homens nos considerem, pois, como ministros de Cristo e despenseiros do ministério de Deus. Amado, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Amanhã a gente lê o capítulo 5. É uma palavra muito maravilhosa. E nós temos que trazer e aplicar essa palavra para nós, né? Não podemos pecar e querer sermos abençoados. Não podemos defraudar, pecar, mentir, roubar, fazer tudo errado e ainda rogar, desejar as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Nós vamos pedir para Deus: Senhor, me dá força contra o pecado, me faz vencer esse pecado. Amém, amados? Que o Senhor Deus te abençoe poderosamente, que a graça do Senhor seja poderosamente derramada sobre sua vida. O Senhor te abençoe. Aqui foi Alexandre Mendes lendo a palavra Amigo Policial. Compartilhe, deixe o seu comentário. O Senhor te abençoe. Valeu, pessoal.